Relator da Operação Sem Desconto no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça ordenou o bloqueio de aproximadamente 390 milhões de reais em bens e valores do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. A entidade tem como diretor vice-presidente o José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. O montante equivale aos descontos que teriam sido feitos pela entidade de forma ilegal, ou seja, sem a autorização dos segurados do INSS. As investigações apontam irregularidades entre 2021 e janeiro desse ano. Na decisão, Mendonça afirma haver suspeitas consistentes de que integrantes do Sindinap formavam uma organização criminosa voltada a prejudicar aposentados e pensionistas. Depois das fraudes, a verba obtida a partir dos descontos era lavada para esconder a origem ilícita do dinheiro. O ministro levou em conta informações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República que apontaram movimentações financeiras atípicas. Ele também autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário da entidade e de seus dirigentes desde o ano de 2020 até agora. Na última quinta-feira, dirigentes do sindicato foram alvos de mandados de busca e apreensão em operação da Polícia Federal, também autorizada por André Mendonça. Em nota, a entidade nega ter feito descontos ilegais dos seus associados. Não vai admitir, né, Olavo? Seria difícil. Mas né? é difícil, né, Barros? 390 milhões em caixa, tá bom pro seu, Olavo? Pois bem, sabe o que chama atenção? As denúncias estão aí desde fevereiro. Abril estourou o março, escândalo. Abril. E agora teve bloqueio. Nós estamos em outubro. E agora? Já houve devolução com dinheiro público. Parcial. Devolução é parcial. Parcial. Mas com dinheiro público. Com a nossa grana. Por quê? Porque parte dessas associações fazem parte de uma base política do governo Lula. Como é que vamos mexer com esses ladrões? Se são ladrões que sustentam uma base política. O irmão, o Frei Chico, que de Frei não tem nada. Mas isso chama muito atenção. A corrupção vista, a violência de tirar dinheiro de aposentado na fase, no ocaso da vida, onde mais se precisa, e vai bloquear agora. Não é sério. Silvio, o ponto que o Olavo toca é um ponto que eu também venho defendendo aqui com relação em especial à destruição de provas, né? Se você tem um bloqueio acontecendo só 6 meses depois que estourou o escândalo, dá para imaginar, Silvio, o que aconteceu com computadores, celulares, né, as provas, o que virou de dinheiro, o que virou Bitcoin. Dá para imaginar onde isso chegou nessa demora, né, da justiça, Silvio? Pois é, Pitoli, e o caso está no Supremo Tribunal Federal porque envolve autoridades com foro. O ministro André Mendonça foi designado relator. Aliás, inicialmente seria o Dias Toffoli. Parece que houve uma troca ali, um sorteio. Mas o fato é que se o Supremo Tribunal Federal, estou falando porque está lá, poderia ser em outra instância do judiciário, julgasse, analisasse, tivesse o mesmo rigor com esse escândalo bilionário de roubo a aposentados, que tem, por exemplo, com o 8 de janeiro, com qualquer um dos inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, se tivesse o mesmo rigor, talvez a gente já teria chegado nos responsáveis. Como você disse, é possível em 6 meses destruir provas, sumir com computadores, sumir com arquivos, absolutamente possível isso acontecer. E o ponto é, não é exagero afirmar que esse caso só continua sendo investigado, só continua avançando por causa da CPMI. Porque houve um vácuo ali, houve um hiato entre a operação sem desconto, quando ela é deflagrada, quando o Brasil descobre, lá no primeiro semestre, que tinha uma quadrilha instalada no coração da Previdência Social, roubando pensionistas e aposentados. Aí depois não temos prisões. Parece que há uma paralisação, até por parte da Controladoria Geral da União, do Ministério Público, da Polícia Federal. E aí a CPI tem início em agosto, porque é mista. Se fosse uma CPI só do Senado, Davi Alcolumbre não teria instalado. Na Câmara, o Gumota não teria instalado. Mas como é mista, o M de deputados e senadores, portanto o regimento impede o Davi Alcolumbre de barrá-la. E aí a CPI começa a avançar. À medida que a comissão avança, você tem uma nova fase da operação sem desconto. Aconteceu na semana passada. Aí sim, ela atinge em cheio o próprio sindicato do irmão do Lula.
O irmão do Lula é vice-presidente, o Frei Chico. Eu não sei até hoje por que Frei. Acho que é por causa da careca. Mas pelo menos é o que se fala, né? Mas fato é que o deputado Maurício Marcon citou agora, por exemplo, como uma entidade, um sindicato de aposentados, tem 400 milhões de reais na conta. Os Correios não têm 400 milhões de reais na conta hoje, por exemplo. Mas esse sindicato, que é picareta, já sabemos, tem. Enquanto o doutor Olavo fazia o comentário agora, eu só por curiosidade entrei no site. Eu nunca tinha entrado no site do sindicatodosaposentados.org.br e fui lá ver. Por que você tem 400 milhões? O que você oferece para os associados? Aí achei lá, tem 3 colônias de férias no litoral sul de São Paulo, né? Mongaguá, Caraguatatuba e no litoral de São Paulo. Caraguatatuba e Praia Grande, aula de yoga. Eu não achei nada, nada. O que esse sindicato oferece para ter 400 milhões na conta? Atividades como do Instituto Lex, né? Cheio de atividades. Hein, Silvio? A gente percebe que... Agora, Silvio, Olavo, o ponto da CPMI, que aí não tem jeito de não instalar, conseguiu assinatura, 27 senadores, 171 deputados, instala-se uma CPMI. Só para ter uma ideia, dá uma olhada para mim, Barroso, vazatoga.com.br. A gente vinha aqui numa luta, né, pelas assinaturas dos senadores e deputados. Faltavam 4 assinaturas de senadores e 22 deputados para a gente ter a CPMI da Vazatoga. Né? Como é que está isso? O site voltou para o ar? Não voltou? Voltou, Barros? Pingou o microfone do Barros, querido. Sim, o site da vazatoga.com.br, são 4 senadores ainda que faltam, né? 4 assinaturas entre os senadores, 23 já assinaram, 40 estão indefinidos e 17 contrários, e no placar de deputados faltam 23 assinaturas. Um desassinou? Isso, são bom, 148 a favor, 236 indefinidos e 128 contrários. Por que isso? Por que eu trouxe isso para a mesa? Porque a CPMI do INSS atinge em cheio o governo de Lula, né? A hora que o Frei Chico for convocado, dá para ter uma ideia do estrago que isso vai causar. A hora que o brasileiro entender que Frei Chico não é Frei porcaria nenhuma, que é irmão do Lula, eu não sei se não é irmão, mas parece que é filho do mesmo pai. Eu não sei como é que é isso, né? Mas enfim, a hora que entender que Frei Chico é irmão de Lula, a gente sabe o estrago que isso vai causar. Ao mesmo tempo, a CPMI da Vazatoga causaria problemas para o judiciário no Brasil, diante de todos os absurdos que a gente está vendo e vivendo até aqui. Só que tinha assinatura, 29 assinaturas, tinha a tal da CPI da Vazatoga proposta pelo Espiridião Amin. 29. Por que os 29 assinaram? Porque sabiam que o Alcolumbre ia sentar em cima e ia ficar tudo bem. Dos 29, cadê os 6 faltantes? Né? Porque já são 23. Para assinarem agora. E a gente não tem CPMI da Vazatoga por conta de 4 senadores e agora 23 deputados. Porque seria mais um instrumento para a gente colocar pressão sobre o Poder Judiciário, Olavo. Você fez uma ótica tão interessante, Vitória, você falou da Vazatoga, causa problema para o Judiciário. Eu vou olhar por outro lado, é o mesmo fato por outro lado. Traz luz, né? Traz luz, esclarece. Quem tem medo de processo? Claro, processo conduzido, não no Brasil, não no STF, né? A condução é política, né? Quando você sabe o resultado de uma ação é que o processo é político. Tá na cara que não se quer o processo porque se tem o que esconder. A Vazatoga tem o que esconder. Agora, o país pede transparência. É a mesma questão da não efetiva investigação. Não há efetiva investigação em relação aos desvios do INSS. Por quê? Porque está na cara, nítido, o crescimento desses descontos irregulares dentro da gestão Lula. É aí que está o problema. Então tem que esconder. Tem que esconder. E como esconde? Não investigando. Agora, não investiga com o apoio do Legislativo. Subserviente, capacho, vergonhosamente capacho. Temos sede de justiça. Silvio, CPMI da Vazatoga, um deputado desassinou. A que ponto chegamos, Silvio? É um absurdo, né? Isso mostra como esse Congresso Nacional é covarde, como os deputados e senadores estão ali de joelhos para o Supremo Tribunal Federal. Eles têm medo de investigações, por exemplo, das
40 mil emendas que estão lá no gabinete, na gaveta do ministro Flávio Dino. O que será que tem essas emendas? Né? Quem foi beneficiado por algum tipo de irregularidade? Pitoli, a gente sabe que no caso do Senado, principalmente do Senado, isso até extrapola a covardia, né? Esses senadores, muitos, vão embora a partir do ano que vem. O ano que vem é o último, eles vão embora, eles não vão se reeleger, eles vão disputar outros cargos ou então já estão se aposentando. Eles sabem que o papel que eles desempenharam nos últimos anos, e não só agora, porque os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, Alexandre de Moraes principalmente, mas teve o Barroso, nós derrotamos o bolsonarismo, e, enfim, esses pedidos estão lá há muito tempo. O Rodrigo Pacheco era o presidente, não era nem o Davi Alcolumbre. Então, eu acho que é o retrato da covardia, o retrato de quem hoje está lá em Brasília representando, entre aspas, o povo brasileiro. Também fico indignado quando nessas planilhas, né, como nesse site da Vaza Toga, aparece indefinido. Como é que alguém pode ficar indefinido? Eu sou ou não sou a favor? Depois de tanto tempo, em que planeta essa pessoa está, essa excelência está, para ficar indefinida? Ela não sabe o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023, por exemplo? Olha, eu acho que as urnas vão responder a eles. Dentre os indefinidos no Senado, 11 senadores do Kassab, 11 senadores do PSD. Entre os 40 que aparecem como indefinidos, repito, 11 senadores do PSD. Já deu para entender o que é o PSD nisso tudo, né?